Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, já dentro da 18ª semana do tempo comum, mês de agosto, mês vocacional, somos convidados a meditar e a refletir sobre a palavra que hoje nos é dirigida. Então, na primeira leitura dos Números, nós vemos ali a imagem de Arão, Moisés e Maria. Hoje celebramos Santa Maria Maior, a Basílica de Santa Maria. É uma das mais antigas do Ocidente. E lembramos de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Mas é interessante a gente observar aquela imagem de Arão, de Moisés e de Maria lá no Antigo Testamento, que não era a mãe de Jesus, mas que ficou coberta de lepra. Ou seja, era uma doença, a hanseníase, que nós conhecemos hoje, a hanseníase, e que era um sinal de maldição. Mas Moisés clama. É interessante que eles tiram fora Moisés e
chamam apenas Maria e Araão, porque Moisés era aquele que via o Deus face a face, quando a nuvem o cobria. Porque ele, de fato, ele é enviado para salvar o povo da escravidão do Egito. Então, ele tem uma figura importantíssima no Antigo Testamento. E ele clama por Maria, que estava coberta de lepra. E no Evangelho, nós nos deparamos com esta imagem da barca, do mar, de Jesus que está em movimento, que cura, que liberta, que perdoa, que acolhe. Então é interessante, é a igreja. Já é uma imagem da igreja. E Pedro pede: Senhor, já que você vem caminhando sobre o mar, eu quero ir até o Senhor. A igreja que caminha, peregrina neste mundo. E que às vezes falta fé, falta esperança. E quando nós nos distanciamos de Deus, aí nós afundamos no mar. E o vento sempre é contrário. Basta olhar o mundo. Trump bravo com Lula, bravo com Alexandre de Moraes, Rússia contra Ucrânia, guerras. Olhamos para o Brasil, se a gente senta de manhã em frente à televisão, famílias, desavenças, dificuldades, sangue derramado. É a igreja que está caminhando, mas é preciso esperança, fé. Pedro teve medo e ele começou a afundar. Então é necessário ter esperança, ter fé, que a gente vai caminhando, mesmo diante dos ventos contrários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.